Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Quando os irmãos procuram, quero louvar a Deus, mas essa oportunidade que Ele nos cede. Trago ali a nossa sede, saudação do nosso pastor José Prado Veiga, ao pastor Jairo, meu amigo, a mãe Elizabeth, os meninos e toda a igreja aqui no Parque Figueira Grande. Que Deus continue abençoando sempre os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Jairo, que dispensa comentários, né, pastor? O senhor é um irmão, é um amigo, só não vou falar que é um pai porque não tem idade. Mas Deus abençoe pela sua amizade e pelo compromisso. Marcos capítulo 1, Deus abençoe o Vini que me acompanha, meu amigo também. Versículo 40, Marcos capítulo 1, versículo de número 40 até o 42. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, ser limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém. Irmãos, dentro de um grupo chamado Evangelho, os irmãos bem sabem que a nossa Bíblia era dividida em alguns grupos. A gente estuda isso na matéria de Bibliologia, na teologia básica, onde nós vemos que, além da separação de Antigo e Novo Testamento, a Bíblia é separada por estilos literários, que vai desde livros poéticos, livros proféticos e o Evangelho. Porém, dentro desse grupo chamado Evangelho, ou os Evangelhos, por causa da diferença dos evangelistas, existe um outro grupo um pouco mais seleto que é chamado os Evangelhos sinóticos. Os irmãos sabem, só lembrando, sinótico significa visto de um mesmo prisma, ou visto de um mesmo ângulo, ou visto de uma mesma forma. Por isso que quando nós vamos fazer uma análise dentro dos Evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver uma grande semelhança entre os seus escritos. Dos 661 versículos contidos no Evangelho segundo Marcos, 606, cerca de 91 a 92%, tem paralelo em o Evangelho segundo Mateus. Desses 661 versículos, cerca de 350, nós vamos ver que tem paralelo no Evangelho segundo Lucas, ou seja, mais de 50%. Tem uma grande semelhança, mas quando nós vamos ler, embora os evangelistas eles tenham um propósito principal semelhante, que é apresentar a Jesus o seu ministério, o seu sacrifício, a salvação, a redenção e a remissão dos nossos pecados, nós vamos ver que cada evangelista, dentro do público que está escrevendo, ele vai descrever Jesus ou uma característica de Jesus, o Nazareno. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus direciona o seu Evangelho ao povo judeu. O povo judeu ele priorizava o cumprimento das promessas, o reinado do Messias. Por isso que Mateus ele vem com o propósito de apresentar Jesus, ou o Senhor Jesus, como um rei. É por isso que no capítulo 2, versículo 2 do Evangelho de Mateus, ele vai descrever e destacar a vinda dos magos do Oriente,
como um sinal de honra àquele menino que estava nascendo. Por isso que no capítulo 28, versículo 18, o Evangelho, ou o evangelista Mateus, vai escrever e vai destacar o seguinte: e chegando-lhe Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque um rei é sinal de autoridade. Quando falamos de um rei, estamos falando de uma autoridade máxima em seu reinado. Porém, esse rei que Mateus está apresentando é um rei um tanto quanto diferente. Porque esse rei, ele não tem autoridade somente pelas pessoas ou súditos do seu reino. Esse rei, ele tem autoridade sobre o vento. Ele tem autoridade sobre o mar. Ele tem autoridade sobre as doenças e sobre a vida. Por isso que o salmista, no Salmo de número 24, no versículo de número 9 e 10, o Salmo 24 é um salmo poético, mas também é um salmo profético. O versículo 7 e o versículo 8 narram a chegada de Jesus em glória após a sua ressurreição. Agora o versículo 9 e o 10 narra a volta de Jesus com a sua igreja. Por isso que o salmista escreve dizendo: levantai, ó portas, suas entradas, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O salmista pergunta, e ele mesmo responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é Rei. Mas quando nós vamos para o Evangelho segundo Lucas, Lucas escreve para um povo diferente que Mateus. Lucas direciona o seu Evangelho aos gregos. O grego, ele era aquele que valorizava a perfeição humana, a sabedoria. Por isso que Paulo, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22 ao 25, ele diz: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque o grego, ele buscava a perfeição humana, a sabedoria. Por isso que quando a gente estuda a literatura grega, nós vamos ver o nascimento, o surgimento de diversos deuses gregos. Essa é a expressão que a gente usa. Quando a gente estuda um pouco sobre filosofia, história, nós vamos ver acerca disso. É na mitologia grega que existe um deus, segundo eles, um deus grego, que ao se olhar o reflexo na água, ele se apaixonou por ele mesmo, a ponto de cair e morrer afogado, que é um Deus que dá a origem ao narcisismo, que é Narciso, Deus Narciso. Ele valorizava extremamente a perfeição humana. Dentro deste contexto, Lucas escreve apresentando Jesus como homem, o homem perfeito. Por isso que Lucas, ele vai destacar nos seus primeiros capítulos o nascimento de Jesus, a sua infância. É o único evangelista que destaca a infância, o período infantil de Jesus, para mostrar que realmente ele foi essencialmente homem, e que essa perfeição que os gregos buscavam, Lucas estava dizendo assim: olha, existe um homem perfeito, em sabedoria, em beleza, em santidade, e o nome desse homem é Jesus. Aleluia. Então ele é rei, ele é um homem perfeito. Quando nós caminhamos agora para o Evangelho segundo Marcos, que foi o que lemos, Marcos, ele escreve aos romanos, a romanos. O romano era um pouco diferente do judeu. Ele era mais prático, mais pragmático. Ele não estava interessado em discursos ou belas palavras, como os gregos. Também não estava interessado em genealogias ou profecias, como os judeus. Os gregos, eles valorizavam as realizações e os resultados daquelas realizações. Por isso que quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos,
nós vamos ver que as obras de Jesus são muito mais enfatizadas do que nos outros evangelhos. No Evangelho segundo Marcos, nós vamos ver os milagres de Jesus tendo uma ênfase maior do que os seus ensinos, como por exemplo em Mateus, que a gente vê o Sermão da Montanha, 3 capítulos dedicados a isso. Marcos, ele destaca as ações, os resultados e as realizações de Jesus. Por isso que Marcos, ele tem um propósito de apresentar Jesus como o servo, aquele que serviu, aquele que operou milagres, aquele que fez, aquele que se moveu. E dentro desse propósito, nós vamos ver que já no capítulo 1 que nós lemos, Marcos ele vai falar algumas características desse servo. Primeiro, Marcos fala sobre a identidade do servo. Do versículo 1 ao versículo de número 11, nós vamos ver Marcos dizendo quem é esse servo. No versículo 7, Marcos escreve dizendo, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Então Marcos, quem é esse servo? João Batista responde, esse servo, ele é poderoso, ele é mais forte do que eu. Mas não para por aí. João Batista, no versículo de número 8, vai falar sobre outra característica da identidade desse servo. No versículo 8 ele diz, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então ele é forte e ele é o batizador. Aleluia. Mas em terceiro lugar, uma terceira identidade ou característica do servo está no verso de número 11. Agora é o próprio Deus que vai testificar acerca desse servo. Marcos escreve dizendo, então foi ouvida uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado. Aleluia, glória a Deus, em quem eu me comprazo. Então o servo ele é forte, ele é o batizador, ele é o Filho de Deus. Mas Marcos não para por aí. Isso a gente está no capítulo 1. Agora Marcos vai falar sobre a autoridade do servo. Do versículo 12 ao versículo de número 31, nós vamos ver Marcos mostrando sobre quem e sobre o que este servo tem autoridade. No versículo de número 16, 17 e 18, nós vamos ver a autoridade do servo sobre as pessoas, aonde narra ali o chamado dos primeiros discípulos. Jesus se apresenta e diz assim, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. No versículo 18 diz assim, então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Você não vai ver nenhum dos dois questionando a autoridade. Você não vai ver nenhum dos discípulos ali estando em dúvida. Eles simplesmente ouvem a voz daquele servo e o seguem, porque o servo ele tem autoridade sobre as pessoas. Mas não somente sobre as pessoas. Este servo que Marcos está descrevendo, ele tem autoridade sobre os demônios. No versículo de número 25 e no versículo de número 26, diz o texto, mas Jesus o repreendeu, o endemoniado, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando, violentamente bradando, em alta voz, saiu. Bastou algumas palavras, irmãos. Não precisou entrevistar, não precisou bater. Jesus falou, sai dele. E o demônio saiu. Aleluia. Esse servo tem autoridade nessa noite. Glória a Deus. Mas não para por aí a autoridade do servo. Versículo 31, Marcos agora vai falar que este servo, ele tem autoridade sobre as doenças. Versículo 31 diz assim, então aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a ser cura. Esta febre que estava atormentando a sogra de Pedro, pastor Jesus pegar na mão dela
e a febre saia. Eu quero abrir um parêntese porque eu acho muito interessante esse texto. Nos ensina que Jesus, ele é o Deus dos desfavorecidos ou das pequenas causas. Porque o que é uma febre? Hoje em dia, se a gente chega na igreja e pede oração por uma febre, é arriscado o irmão falar assim: ó, a sua oração é você tomar um amoxicilina, um comprimido, um Novalgina. Porque a gente crê que Jesus faz grandes coisas, mas esquece que Ele é o Deus dos detalhes também. E às vezes a febre é uma coisa pequena para quem está vendo, mas para quem está sentindo ela, não. E Jesus sabe disso. Então fica tranquilo, irmão. Quem sabe você está pensando: a minha causa é tão pequena para Deus, mas Ele é o Deus do desfavorecido, das pequenas coisas. Ele ressuscita um morto, mas Ele também cura uma febre. Ele cura uma lepra, mas Ele também cessa um fluxo de sangue. Esse é o Deus que a gente serve. Aleluia. Mas Marcos continua. E agora ele vai falar sobre a compaixão do servo. Do versículo 29 até o versículo 42 que nós lemos. Marcos ele vai destacar agora que esse servo é um servo que se compadece. E quando nós falamos de compadecimento na Bíblia, às vezes a gente tem a ideia de que se compadecer ou sentir compaixão é ter dó de alguém, é sentir pena de alguém, é olhar e falar: nossa, coitado, e seguir viagem. Mas quando nós estudamos a palavra que é utilizada na Bíblia para a compaixão, o significado dela é movido pelas entranhas. Por quê? Porque os antigos acreditavam que a sede dos sentimentos eram na região das entranhas, dos rins. Então essa palavra ela surge com a ideia de dizer assim, que não é um sentimento superficial, não é uma preocupação tola ou boba, mas a compaixão que Jesus estava sentindo é algo que estava partindo de dentro dele, dentro do coração dele, a ponto de ele olhar e falar assim: eu vou ajudar ele, eu vou curar ele, eu vou resolver o problema dele. Porque compaixão é isso, compaixão é interação, compaixão é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, mas não simplesmente olhar com a cara de dó, mas olhar e dizer: eu vou ajudar ele de alguma forma. Aleluia. E este servo, ele se compadece. Aleluia. No versículo 31, ele se compadece da sogra de Pedro, que está com uma febre. No versículo 34, ele se compadece de muitos enfermos, diz o texto, que ele curou, endemoniados que ele libertou. E no versículo 40, ele vai se compadecer de um leproso. E o que mais me chama a atenção, e é o que eu quero falar nessa noite, é que além deste servo se compadecer, o leproso ele não ficou inerte, ou não ficou paralisado dentro da doença ou do que ele estava passando. Porque o Evangelho e a vida com Deus é isso, irmão. A parte de Deus ele faz, fica tranquilo, mas a sua parte você tem que fazer. Abraão, antes de ser chamado amigo de Deus, ele teve que ouvir a voz de Deus dizendo assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Para Josué, Deus disse assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Todo lugar que fizer o quê? Pisar a planta do seu pé. Ou seja, Josué, a terra é sua, mas você tem que pisar a planta do pé, tem que conquistar ela. Para Moisés ele disse o seguinte, em Êxodo capítulo 14, versículo 15: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, e você estende a sua vara, porque o mar Deus abre, mas o passar
pelo mar, é a gente que tem que andar, a gente tem que passar. Aleluia. E esse leproso entendeu isso. Ele entendeu. Ele não estava somente no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas ele tomou as atitudes certas. E foi o que fez diferença na vida deste leproso. E é sobre o que eu quero falar nessa noite. Atitudes que geram a resposta de Deus. Quais foram as atitudes do leproso? Primeiro a gente tem que entender o que é a lepra, ou lembrar o que é essa doença. Há um historiador que diz que a lepra era grandemente temida pelos israelitas, não apenas pelas suas motivações físicas, mas também por causa da lei de isolamento que era aplicada aos leprosos, fazendo o paciente se sentir totalmente rejeitado da sociedade e de todo o resto que o circulava. Uma pessoa com lepra, ela passava por algumas exclusões na vida. Primeiro, a exclusão social. Ele não podia estar no meio do povo, não podia estar em convivência com as outras pessoas. Ele deveria estar isolado, no opróbrio, no lado mais baixo da cidade, junto com o lixo. E se porventura ele chegasse perto de alguém, Levítico capítulo 15, ou melhor, capítulo 13 diz que ele deveria gritar: leproso, leproso! E aí quem estivesse ao redor dele ia saber que ele era leproso e ele ia se afastar. Mas além disso, ele sofria uma exclusão religiosa. Ele não poderia ou não podia participar da vida religiosa. Não podia ir ao templo. Não podia apresentar um sacrifício. E além de tudo isso, se não bastasse, o leproso sofria uma exclusão afetiva. Ele não poderia chegar perto de alguém, ter um abraço, conviver em família. Ele não tinha esse aconchego de um lar. Mas esse leproso, passando por tudo isso que ele estava passando, ele viu uma oportunidade. E um belo dia da sua vida, ele está vendo o servo vindo. Aquele servo que é poderoso, que tem autoridade, que é maior que tudo e todos. Aquele servo que se compadece. E diante dessa oportunidade, ele vai tomar atitudes. Quais? Primeiro, fé. A primeira atitude do leproso foi a fé. Ele creu. Quando nós lemos o versículo de número 40, nós vamos ver através do discurso daquele leproso a fé que ele tinha. Ele diz assim para Jesus: se tu queres, bem pode limpar. Ele tinha certeza de que Jesus tinha poder para sarar a doença dele. Ele não tinha dúvida quanto a isso. A dúvida dele era: será que Deus quer? Será que Jesus quer? Mas não era sobre o poder dele. Diferente do discurso do pai de um endemoniado, que chega diante de Jesus em Marcos capítulo 9 e diz assim: se tu podes, faz alguma coisa. Falta de fé. Se tu podes, aí Jesus responde assim: tudo é possível ao que crê. O problema não sou eu tenho poder, eu tenho autoridade. O problema é: será que você pode crer? Será que você consegue crer ainda? Creu. Se tu podes, se tu queres, se tu quiseres, bem pode limpar. Não pare de crer. Às vezes a gente vive num ambiente de crentes incrédulos. Parece até, desculpa o termo, uma redundância, um erro do português, porque crente significa aquele que crê em algo. Incrédulo, nem o português combina, irmão. Imagina a vida. Mas a gente vive, às vezes, rodeado de pessoas assim. A pessoa vai te pedir oração, ela mesmo já não crê mais. A pessoa pede oração na igreja, pastor Jair, mas ela não crê que Deus pode operar. E aí não acontece nada. E quem é o culpado depois? Deus. Mas a palavra nos instrui nessa noite. Independente de como você está, como está a situação, quanto tempo você tem que esperar,
Continue crendo que o servo ele vai passar, ele vai se compadecer. Aleluia. Aquela mulher demorou, esperou 12 anos, pastor Jair. Aquele rapazinho do tanque de Betesda, João 5, esperou 38 anos. Aleluia. Não perca a fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos caminhar para a conclusão. Segunda atitude desse leproso foi se aproximar de Jesus. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso. E esse aproximou-se não era simplesmente chegar perto. O aproximou-se deste leproso é um ato de coragem. É um ato de fé. Porque na situação que ele estava, ele não podia chegar perto de ninguém, pastor Jair. Ele não podia se aproximar das outras pessoas. Mas ele rompeu a barreira do medo. Ele rompeu a barreira da incredulidade. Ele rompeu a barreira da incerteza. E certamente ele pensou: eu só tenho essa oportunidade. Eu preciso aproximar-me dele. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Maravilha. E quem se aproxima de Jesus, irmão, só tem benefícios. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se aproximou dele. Tocou na orla. E quando ela tocou, imediatamente o sangue cessou. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: cheguemos. Na NVI ele diz: aproximemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que ele está dizendo é o seguinte: se aproxima de Jesus, se aproxima, porque a aflição vai vir, a dor vai vir, a doença vai vir. Mas você estando perto de Jesus, você vai ser ajudado em tempo oportuno. A NVI traduz assim: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, quando eu estou perto de Jesus, eu alcanço a graça, a misericórdia, ainda que no meio da dor, mas eu estou perto dele. E aí se cumpre o Salmo 46, que diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Socorro imediato, ele está lá, você está perto dele. A dor chega, o sofrimento chega, a doença chega, mas ele te cura, ele te liberta, ele te salva, ele te alegra novamente. Se aproximar. Eu vou pular para a quarta atitude para a gente concluir. Tinha mais uma. Deixa para uma próxima, se tiver. Mas a última atitude desse leproso foi se humilhar. Se humilhar. Versículo 40 ainda. Todas essas atitudes dentro do versículo 40. Porque o versículo 41 já não é mais o leproso que toma as atitudes, pastor Jair. Agora é Jesus que toma. Então no versículo 40 ele toma todas essas atitudes. A última foi se humilhar. Diz o texto: rogando-lhe de joelhos. Lucas, descrevendo esse texto no capítulo 5, versículo 12 ao 16, diz que o leproso se prostrou sobre o seu rosto, em sinal de humilhação e referência àquele servo. Se humilhar. E como é difícil, irmãos, nos humilharmos. Porque o se humilhar é despir-se de todas as nossas presunções. Se humilhar é deixar de lado a arrogância.
sentimento de autossuficiência, o sentimento de poder, de força, e me submeter a condições inferiores para que um propósito maior seja alcançado. A gente vive numa época que as pessoas dizem que quem se humilha é fraco. Você tem que falar que você é forte mesmo. Você tem que falar que você é grande mesmo. Os coaches da Bíblia. Mas o que a Bíblia nos ensina, se você parar para pensar um pouco, é a realidade. A gente é fraco mesmo. A gente é pequeno mesmo. Insuficiente, incapaz. Mas a gente serve um Deus. Aleluia. A gente serve um Deus que é todo poderoso, que é suficiente, que é capaz, que é grande. Então, quando eu me humilho, eu reconheço isso. Eu falo, Senhor, eu reconheço. Por isso que a oração de Moisés, no Salmo de número 90, foi ele que escreveu, não foi ele. Salmo 90, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que Moisés está dizendo ali é: Senhor, me ensina a me reconhecer, a reconhecer a minha pequenez, a minha vaidade, a minha fragilidade, porque a vida é assim, ora você está aqui, ora não está mais. Tiago diz que a vida é como um vapor, que sobe e logo desaparece. Mas o Deus que a gente serve é infinito, é onipresente, é onipotente, é o Deus que disse: haja luz, e tudo se fez. É o Deus que disse assim: Lázaro, vem para fora. E aquele morto que estava fedendo, apodrecido, veio andando. É o Deus que com um soldado matou 185 mil inimigos. E quando eu me humilho, quando eu reconheço, Deus ele age na minha vida. A gente vê isso nos relatos de Salomão, ou do seu reinado. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, um versículo conhecidíssimo também. Diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual que é a primeira atitude? Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No capítulo 12, versículo 7, esse texto continua. Diz assim: vendo, pois, o Senhor, que eles fizeram o quê? Se humilharam. Veio a palavra do Senhor ao profeta dizendo: humilharam-se, reconheceram que são pequenos, que são fracos. Eu não vou destruir eles. Antes, em breve, lhes darei algum socorro. Quem se humilha recebe a graça. Quem se humilha, quem reconhece o seu estado, desfruta da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Então, irmão, se humilhe. Fique sabendo que eu sou grande. Não é. Pastor José Neto, José Antônio dos Santos, saudoso pastor José Neto, presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, da UNEMAD e da Convenção Estadual da CONAMAD. Ele dizia assim: por maior que um homem seja, basta meia hora de um simples desarranjo intestinal para ele parar em cima de uma cama como se não fosse nada. Será que ele mentiu? O homem é frágil, é fraco, é pequeno, mas Deus é grande. Aleluia. O leproso se humilha.
E aí no versículo de número 41, depois das suas atitudes, nós vamos ver agora Jesus respondendo a ele. Diante de 4 atitudes que o leproso toma, a resposta de Jesus são 5 atitudes. Porque Jesus faz muito além do que a gente precisa, do que a gente quer. É o que Paulo diz. Faz muito abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. E aí no versículo 41, primeiro, Jesus se compadece. Segundo, Jesus estende a mão. Quanto tempo será que aquele leproso não viu uma mão estendida? Quanto tempo, irmã, que você não vê uma mão estendida? Nessa noite o servo está aqui. Ele está passando em nosso meio e está te dizendo: fica tranquilo, que eu me compadeci de você e eu vou agir em meio à sua causa. Estendeu a mão, tocou no leproso. Ele teve coragem de tocar em um leproso. Por quê? Porque ele é o servo que tem autoridade. E aí quando ele toca na doença, não pense você que o seu pecado contamina Deus. Pelo contrário, a santidade de Deus que extermina o seu pecado. Então não fique com medo de se aproximar dele. Não fique com vergonha de, quem sabe você chegou aqui nessa noite e falou: mas eu errei, eu pequei. Se aproxime dele. Aleluia. Aleluia. Tocou no leproso. Ele respondeu aquele leproso. Jesus podia simplesmente curar ele, sem falar nada. Mas Jesus teve o cuidado de responder, dizendo assim: quero. Quer dizer, ele responde as nossas orações. Ele responde os nossos pedidos, por mais óbvios que eles sejam. Mas Jesus, ele responde aquele que clama. E em terceiro lugar, ou em quinto lugar, Jesus curou aquele leproso. Então aquela doença que estava afligindo ele há tanto tempo, a Bíblia não nos fala. Aquela doença que estava machucando aquele homem, o impedindo de cultuar, o impedindo de estar perto de pessoas, o impedindo de viver a sua vida. Aleluia. Bastou 3 palavras de Jesus: quero ser limpo. Eu te pergunto, qual é o seu problema nessa noite? Qual é a lepra que tem afligido a sua vida? Nessa noite você está diante do servo. Ele está passando aqui, mas você precisa se posicionar, tomar a atitude correta, na hora certa, continuar crendo, continuar acreditando.